Você falou da rainha, né? Ela já está com a gente. A rainha está aí. Pode trazê-la, pode apresentá-la, Alvarez, por favor. Oi. Não Oi, precisa, dispensa a apresentação, Hortência. Entra na nossa conversa, na homenagem que nós estamos fazendo ao Oscar aqui. Obrigado por participar. Bom, fala, rainha, um beijo. Um beijo. Oi, Benja, tudo bem? Bem não estamos, né? Fiquei desolado, né, rainha? Você sabe que ele te idolatrava, né? Então, a gente tinha Você sabe que daquela geração, o que ficou mesmo na minha vida foi o Oscar. Porque a gente sempre se fala, a gente se encontrava em palestras, em eventos, às vezes gravando um comercial. E eu sempre tive um respeito muito grande por ele, porque ele é um cara que era um cara que tinha um patriotismo dentro do seu coração muito grande. Ele levava a profissão dele de uma maneira muito séria, raça, determinação. E como homem, como pessoa, como amigo, ele tinha uns valores familiares muito fortes, sabe? Então, assim, a gente nunca acha que o nosso ídolo... A gente pensa que o nosso ídolo é imortal, né? E quando a gente recebe uma notícia dessa, é como se tivesse recebido uma bomba, assim, na nossa cabeça. É isso. Porque a gente nunca espera, né? A gente acha que nunca vai acontecer isso. Hortência, é o Tomás Rafael, sempre é uma alegria falar com você, embora hoje num dia tão triste para o basquete brasileiro. A gente estava agora resgatando imagens, né? Você, menina de tudo, entrando na quadra para comemorar com o Oscar, com o Marcel, com o Mauri, com o Paulinho Vilas Boas, o título dos Jogos de Indianápolis em 87. Você tinha jogado a partida anterior, né, a final contra a seleção norte-americana. Queria que você lembrasse um pouquinho, né, desse momento que foi tão feliz para o esporte brasileiro, para o povo brasileiro. O que você sentiu? Se você lembra do Oscar conversando com você ali instantes depois, se é que ele conseguia falar, porque só chorava. Queria que você resgatasse um pouquinho desse momento único para o esporte brasileiro, por favor. O Oscar é o único homem, assim, famoso que a gente via que não tinha vergonha de chorar, sabe? Por uma vitória, às vezes por uma derrota. E naquele Pan-Americano de Indianápolis, nós fizemos a dobradinha, né? Antes, a gente fez Brasil e Estados Unidos no basquete feminino e logo entrou na quadra o basquete masculino do Brasil contra os Estados Unidos. Então, e quando eles ganharam, que foi uma coisa assim que ninguém esperava, no negócio de aposta, ninguém iria apostar no Brasil. E quando o Oscar ganha esse prêmio, né, o Oscar e toda a equipe, foi uma emoção. Eu lembro dele deitado no chão, chorando, sabe? Cara, esse era um cara patriota de verdade, sabe? Que amava aquilo que fazia. E obcecado por vitória, né, rainha? Ô, rainha, eu tava falando pro Alvarez, pro Tomás, pro Fabiano falar que estão aqui, é o seguinte, conta aí pra eles aí que o Oscar falava que a única mulher que entrava no carro dele sem ser a esposa era você. Meu sonho, quando ele falava isso pra mim toda vez que ele me encontrava, ele falava isso. Então ele falava assim, um dia nós estávamos num evento, e na hora de sair eu falei assim, Oscar, me dá uma carona. Ele falou, no meu carro só entra mulher quando a minha mulher está junto. Mas eu vou abrir uma exceção. Porque a gente tinha um respeito, a família dele. A família dele tinha um respeito muito grande por mim e sabia do respeito que eu tinha pelo Oscar também, que ali não corria nenhum problema, não tinha nenhum perigo. Hortência, numa hora dessa, a gente quer sempre homenagear para realmente lembrar para todo mundo e para a gente reviver, né? Porque reviver faz bem, lembrar pessoas boas e queridas como Oscar Schmidt. Você pode lembrar para a gente assim, o que você considera que foi o momento mais impressionante, mais marcante, mais bonito que você viveu com ele? Olha, como atleta, o momento mais marcante para o povo brasileiro e para mim também, que estava lá no ginásio, teve dois. Um foi essa final do Pan-Americano, né, que o basquete masculino ganhou a medalha de ouro em cima dos americanos, numa estratégia assim, fora do comum do Oscar e do Marcel também. E o outro momento muito marcante é ver o Oscar, aquela seleção, na Olimpíada de 92, em Barcelona, jogando contra o Dream Team. E eu na arquibancada assistindo. Aquilo foi um momento, assim,
que vocês não têm noção do que é você jogar contra o Michael Jordan, Magic Johnson, independente do resultado. Você ter a possibilidade, a chance de você estar ali assistindo a sua seleção jogar contra o Dream Team, o primeiro Dream Team da história, cara, pra mim foi muito marcante. Ô, Rainha, agora eu vou te falar que ano difícil, né? Perdemos 2 lendas do basquete em tão curto tempo, o Marquinhos e agora o Oscar em Hortência. Que coisa, hein? Nossa, nem fale. Assim, ainda tô... Sabe quando parece que a ficha tá caindo, assim? Né? Porque eu tava na estrada e quando eu recebi essa notícia, eu dei meia volta, voltei e eu falei assim, nossa, eu tenho que estar aqui em São Paulo, eu não posso sair daqui agora, porque de repente, né, Benji, para você prestar a última homenagem, né? Sim. Para essa pessoa tão incrível, esse atleta tão incrível do basquetebol, né? Ele fez um nome, o basquete, ele fez uma geração, né? Brilhar como nunca. Hoje, se você fala de basquete masculino, todo mundo fala no nome do Oscar. A primeira pessoa que vem na cabeça. Como é que estava? Como é que estava o Oscar nesses últimos meses, semanas aí? Você tinha falado com ele recentemente? Olha, eu falo muito com o filho dele, né? Eles meio que estavam um pouco preservando o Oscar, né? O Oscar, eu entreguei um prêmio para ele agora do Comitê Olímpico do Brasil, do Hall da Fama, né, do Comitê Olímpico. E o filho dele foi representando ele. E ali eu pude expressar todo o carinho, toda a admiração e toda a importância desse atleta, do Oscar, para o basquetebol masculino, né? Então foi a última vez que eu me senti próximo a ele, mesmo sem ele estar presente, né? Mas o ano passado, o ano retrasado, antes da Olimpíada, eu pude interagir bastante com ele. A gente fez várias gravações, a gente fez comerciais junto, então eu pude interagir sempre com o Oscar. Então, assim, presencialmente, já faz mais de ano que eu não vejo o Oscar. A gente está com a Rainha Hortência falando sobre o falecimento de Oscar Schmidt, grande nome do basquetebol masculino brasileiro, um dos maiores nomes do esporte brasileiro. Maurício Noriega está com a gente também para fazer a sua pergunta para a Rainha Hortência. Nori. Boa tarde, Hortência. É triste que a gente possa estar falando de novo, se encontrando ainda aqui por telas num momento tão difícil, mas você, pela amizade que você teve pelo Oscar, e terá sempre pelo Oscar, pelo conhecimento que você teve dele, eu queria, se possível, que você desse um depoimento, além da quadra, além do gênio do esporte que ele foi, mas da forma como ele lidou com uma doença terrível, a dignidade com que ele enfrentou essa doença, e certamente você acompanhou muito desse tempo. Acho que além do que ele vai deixar de exemplo, como jogador de basquete, pelo estilo, um gênio dos arremessos como você, que legado que ele deixa para quem enfrentou uma doença terrível por tantos anos e deu esse exemplo de luta e amor pela vida? Olha, o Oscar, assim, a família, que eu acho que fez muito bem, ela meio que preservou o Oscar. Eu senti que o Oscar estava meio abatido antes da Olimpíada de Paris, né? Que a gente fez várias coisas juntas, tal. Ali, como eu conheço o Oscar, eu percebi que ele já estava começando a ficar um pouco debilitado. Gente, ele abriu a cabeça dele 3 vezes, né? 3 vezes. A última vez foi em abril do ano passado. Então, o Oscar foi um guerreiro. O Oscar nunca mostrou, como ele fazia na quadra, nunca mostrou para o adversário que ele podia ser abatido, né? E ele fez isso nessa doença. Ele sempre lutou, ele nunca desistiu, ele sempre foi até o final, ele mostrando que, tipo assim, você não vai me derrotar, né? Mas às vezes, né, quem manda é ele lá em cima, que te chama quando chegou a tua hora, né? Hortência, a gente tinha notícia de que o Oscar andou vivendo nos Estados Unidos, em Orlando, se eu não estou enganado. Ele veio para o Brasil para se tratar? Ele estava aqui por causa do tratamento? Não, ele ficou muito nos Estados Unidos por causa do filho. O filho estudou lá. O filho jogou também, o filho fez cinema, né? Ele fez cinema e ele começou a trabalhar. Quando o filho voltou para o Brasil,
Aí ele voltou também, ele estava mais aqui pelo Brasil do que pelos Estados Unidos. Então, assim, as vezes que ele ficou lá nos Estados Unidos foi muito também por causa do filho que estava fazendo faculdade de cinema, se não me engano. O Oscar morava aqui em Alphaville. Agora, eu vou te falar, para mim, perdemos hoje um dos 5 maiores ídolos do esporte brasileiro de todos os tempos. Com certeza. De todos os tempos. E o Oscar, eu até acho, sempre falei isso para ele também, que eu acho que aqui no Brasil ele deveria ser muito mais valorizado. Como ele foi pelo próprio Larry Bird naquela vez, naquela cerimônia. Porque o Oscar, Rainha, ele tinha uma obsessão pela vitória. Para quem assistiu o documentário do Jordan, o Last Dance, você vê que o Jordan era obcecado por vitória. Sim. Rogério Ceni é um cara obcecado Cristiano por Ronaldo, vitória. é o mesmo espírito. E o Oscar é o mesmo espírito desses caras. Não é não, Rainha? Não, sem dúvida nenhuma. Hoje, se você falar assim, você fala de esporte, quem que você lembra? Pelé, Ayrton Senna, Oscar. Quem que é Falou em basquete, quem você lembra? Lembra do Oscar. Não tem como você fugir disso, entendeu? E você vê que essas pessoas que são lembradas são pessoas que levantaram a bandeira do seu país. Sim. Sabe? Levantaram aquela pessoa que quando perdia um jogo chorava, quando ganhava chorava de emoção. Isso é um legado muito importante que o Oscar deixa. Tipo assim, cara, você tá vestindo a camisa do seu país, seja patriota, sabe? Isso é um legado muito forte de garra, de persistência, de amor àquilo que você está fazendo e de preparação, né? O Oscar se preparou, ele fala muito assim, alguém pode ter treinado igual a mim, mas mais não. Ele falava isso. O Hortência, é o Fabiano Fará, a gente fala do Oscar como ícone, né? Ídolo esportivo. Eu entendo que pela história de vida dele, ele transcendeu o esporte. Ele chegou e demonstrou algo para a sociedade. Queria a tua opinião sobre isso. A história de vida dele ultrapassou o esporte? Olha, quando você fala assim, quando você vai analisar um ser humano, uma pessoa, um homem como Oscar, você fala assim, o que ele trouxe da quadra para a vida dele, para fora da quadra? E eu pensando agora no que você falou, eu acho que ele trouxe uma coisa que é muito importante, que a minha mãe e meu pai falavam lá na frente, e lá atrás ela falava assim, respeita seu nome é a coisa mais importante que você tem na sua vida. O Oscar, ele transmite credibilidade. É um cara que quando ele fala, as pessoas absorvem aquilo que ele está falando. Porque ele passa isso, ele passa a credibilidade. Pelo que ele fez dentro da quadra e pelo que ele fez não só para o povo brasileiro, mas como ele fez com a família dele. Hoje ele tem um filho maravilhoso, ele tem uma mulher maravilhosa, ele casou uma vez só, ele respeitou a mulher dele, ele tem uma filha maravilhosa. Esse legado, isso não tem preço, entendeu? Então, como é que ele passou isso para as pessoas? Agindo, mostrando como é que são os valores familiares dele, entendeu? Hortência, uma curiosidade minha, até para a gente lembrar de mais momentos alegres de Oscar Schmidt, né, o maior nome do basquetebol brasileiro em todos os tempos, basquetebol masculino, porque o seu nome obviamente tem que ser reverenciado sempre também, Rainha, o seu e da Magic Paula e de outros grandes nomes do basquete brasileiro, mas a primeira vez que eu entrevistei o Oscar, eu era foca de tudo, menino de tudo, ele se dizia santista. E depois de jogar no Corinthians e no Flamengo, ele passou a torcer para o Corinthians e para o Flamengo. Eu entrevistei muitas vezes o Oscar e ele fazendo juras de amor pro Corinthians. Normal, né, Tomás? Quem toma da água lá do Parque São Jorge sabe como é que funciona. Pois é, e a Hortência, que foi uma grande amiga do Oscar. E corintiana roxa. E corintiana fanática. Você teve alguma participação nessa mudança? Alguns acham que pro bem, pro melhor na vida do grande Oscar Schmidt. A mudança de jogar no Corinthians? De torcer para o Corinthians, de ser santista e depois de jogar no Corinthians virar torcedor do Corinthians. Ele teve uma coisa que eu não consegui ter. Porque além dele torcer pelo Corinthians, ele vestiu a camisa do Corinthians, jogando basquete pelo Corinthians. Eu não.
Eu não tive esse prazer, porque o Corinthians não montou um time feminino, só montou o masculino. Então, eu não tive esse prazer. Então, assim, imagina ele jogando. Ele jogou depois pelo Flamengo, tudo bem. Você, quando é profissional, você joga em qualquer lugar. Claro. Você veste a camisa do seu time e quando você coloca ela no seu corpo, você reverencia ela. Mas quando ele vestiu, imagina, torcedor do Corinthians, vestia a camisa do Corinthians, deve ser o máximo, né? Com certeza. Ô, Rainha, você falou do patriotismo. Vai lá. Mas eu vou dizer, eu entrevistei o Oscar 3 vezes na vida. E as 3 vezes foram legais pra caramba. E as 3 vezes o Oscar, a gente ficava muito conversando antes, depois e tal. E o Oscar gostava muito de futebol. E quando a Hortência fala de patriotismo, isso é uma das coisas que o Oscar ficava meio bravo. E com razão. E hoje a coisa tá bem pior, né, Hortência? Nós chegamos num ponto hoje, o país está tão maluco, Rainha, que hoje você põe uma camisa da seleção, te chamam de fascista. Se você fala que vai torcer pro Brasil ser campeão do mundo, o cara fala, nossa, que babaca, o cara torce pro Brasil. Pô, mas eu sou brasileiro, eu vou torcer pra quem? E hoje a gente tem... Não, e aí quando você fala que você é a favor do Neymar estar na seleção, você é bolsonarista. É isso. Você não... Cara, é muito louco isso, é muito louco isso. Você consegue imaginar, hein, Rainha, um americano torcendo contra qualquer seleção de qualquer modalidade esportiva torcendo contra? Você consegue imaginar o argentino torcendo contra? Mas hoje, e isso é uma coisa que incomodava o Oscar, a Hortência sabe. O brasileiro que torce contra. Não existe a menor chance disso acontecer com um argentino, com um americano. Zero. Eu acho que em país nenhum, né? Acho que em país nenhum. Mas eu vi o Oscar falando muito assim, pô, veste a camisa, luta, não sei o que e tal. Que são gerações diferentes, né? A minha geração, porque eu tenho a mesma idade, eu sou 1 ano mais nova que o Oscar, a minha geração olhava para a camisa da seleção brasileira de uma maneira diferente. Hoje você vê um jogo pela seleção brasileira, o cara acabou de perder, o cara sai dando risada. Eu saía puta. O Oscar também, brigando, cara feia, entendeu? Então, eu não condeno porque eu acho que a gente é geração diferente, entendeu? São épocas diferentes, hoje nós temos internet, hoje eu tenho... Oi. Sobre o comportamento do Oscar, ele deu uma entrevista para o Pedro Bial, que foi uma espécie de retrospectiva da vida inteira, falou inclusive sobre a morte, dizendo que não tinha medo da morte, mas ele faz um momento de autocrítica e ele fala o seguinte: eu fui egoísta em quadra, mas era o meu jeito de ajudar o time. Como é que você avalia o comportamento do Oscar em quadra? Olha, você tem que avaliar de acordo com a equipe. A equipe aceitava que ele pegava todas as bolas que ele pegava, ele chutava. Então tinha uma coisa que ele falava assim, pô, os caras falam que eu sou fominha, que eu chuto tudo, eu só chuto a bola que vem na minha mão. Entendeu? Ele falava, eu só chuto a bola que vem na minha mão. É porque ele tinha uma confiança, ele treinou, ele se preparou tanto para aquele momento, que ele tinha confiança, porque ele foi o cestinha. Ele é o cara que mais pontos fez na seleção brasileira. Então, ele tinha uma confiança tão grande e a equipe jogava para ele também. Então, assim, se aquilo era uma tática da equipe, cara, tudo bem, para mim tá tudo certo. É o cara que mais fez pontos na história, LeBron James à parte, né? Não apenas na seleção brasileira, um monstro. Maurício Noriega continua com a gente, a maravilhosa Rainha Hortência, nesse dia tão triste para o esporte brasileiro. Para o esporte mundial. É verdade, mundial. Tomás. Para o esporte mundial, bem destacado pelo Benja. Verdade. O Oscar tem próximo de 50 mil pontos na carreira, né? Mas eu quero apenas trazer alguns dados aqui para destacar a importância do Oscar. Vocês falaram da passagem dele pelo Corinthians, né? O Oscar jogou no Palmeiras, começou a carreira dele no Palmeiras. Depois, quando esteve no Sírio, que ele aparece muito mais pro universo do basquete, com aquele título mundial da Copa William Jones em 79, o Oscar, pouca gente lembra, jogou pelo América do Rio, teve uma passagem curta pelo América do Rio. Depois ele foi jogar na Itália, no Juve Caserta, jogou com o Joe Bryant, pai do Kobe Bryant, e ele foi um dos maiores cestinhas da história do basquete na Itália. Foi para a Espanha, jogou no Fórum Valladolid, aí ele vai para o Corinthians, depois ele tem uma passagem pelo Bandeirantes, uma passagem algo polêmica até pelo Mackenzie Basquete, e antes de jogar pelo Flamengo, né? Então é muito importante a gente destacar tudo que o Oscar fez e destacar também por onde ele passou.
E sem falar na seleção brasileira, né? Na grande marca que ele deixou como jogador, como a Hortência, como a Paula, como todos esses que eu citei do passado, do basquete brasileiro, né? Da geração bicampeã mundial, o time fantástico de 1987. É um dia muito, muito triste, e a nossa missão como jornalistas é destacar e ressaltar tudo que o Oscar fez pelo esporte brasileiro.